No processo de construção do projeto Brasil Popular, foram criados GTs para trabalhar os diversos temas e no caso do tema das mulheres também foi criado um GT dentro de um eixo mais amplo, que é igualdade, diversidade e autonomia, e nós então constituímos um grupo de mulheres, um GT Mulheres, para poder organizar o debate, e o que a gente teve até agora foi a produção de um texto inicial, e é a partir desse texto que eu vou abordar um pouco nesse vídeo. Vamos falar sobre o que nós estamos construindo dentro do projeto para o Brasil no tema das mulheres, a partir de um GT Mulheres, e a gente tá como parte do eixo Igualdade, Diversidade e Autonomia. Para a gente começar o texto, a gente primeiro levantou o que são os fundamentos da desigualdade que as mulheres vivem na sociedade. Para a gente entender como a nossa sociedade funciona e o que são as desigualdades, as discriminações que existem nela, nós temos que estar olhando de conjunto como essas relações sociais se constroem e se entrecruzam. O que isso quer dizer? Que não basta a gente olhar só pela dimensão de classe, que se a gente olha só a dimensão de classe, a gente não vai conseguir perceber outras dimensões, em particular a dimensão do patriarcado, do racismo e da opressão da sexualidade. Então o que a gente tenta, justamente o que nós apresentamos, mostrando como que no capitalismo ele incorpora o que é o patriarcado, ou seja, uma desigualdade entre homens e mulheres como estruturante da sua forma de organizar a economia, assim como a gente tem que pensar a situação do Brasil olhando a nossa história colonialista, que se estruturou também a partir da escravidão, e o racismo se constitui como um elemento estruturante na nossa sociedade. E aí também toda a dimensão da sexualidade a partir da imposição de uma visão e de uma norma da heterossexualidade como algo obrigatório, e toda a marginalização de todas as pessoas que querem viver uma sexualidade dissidente ou diversa. E o que a gente busca mostrar é justamente como que essas dimensões elas estão interconectadas e elas têm dimensões não só culturais e ideológicas, elas estão assentadas em bases materiais. Então, no caso das mulheres, a dimensão patriarcal, ela se assenta em uma base material muito concreta, que é a divisão sexual do trabalho, e essa divisão sexual do trabalho, ela estrutura o trabalho de homens e mulheres, considerando uma hierarquia entre trabalhos dos homens e das mulheres, onde o trabalho dos homens é mais valorizado, e ao mesmo tempo separando o que é trabalho de homem e de mulher. Mas o que está por detrás disso é a forma como a economia capitalista se organizou, separando produção e reprodução e considerando como trabalho só o que está na produção, e ao mesmo tempo isso como o lugar dos homens, e as mulheres como do espaço de reprodução, do cuidado das crianças, da família, do trabalho doméstico, e isso considerado como não trabalho. Nós sabemos que as mulheres estão simultaneamente no chamado trabalho produtivo e reprodutivo, mas como que essa sociedade se sustenta a partir desse trabalho invisibilizado e não reconhecido das mulheres. E que isso também define o papel, um modelo de família e de sexualidade, como a família, como uma forma de sustentar essa divisão do trabalho. E para isso, portanto, uma norma heterossexual e considerando a família normal como a família heterossexual. Por outro lado, é muito importante a gente pensar que o patriarcado ele é estruturante do conjunto das relações da sociedade, mas ao mesmo tempo, como ele está imbricado à questão de classe, de raça, a gente também tem que olhar para o que é a diversidade, não só a diversidade entre as mulheres, mas também a desigualdades e hierarquias entre as mulheres. Não é o mesmo ser uma mulher da classe trabalhadora do que ser uma mulher da burguesia ou uma mulher branca e uma mulher negra na nossa sociedade. É fato que aqui no Brasil
a visão do masculino e do feminino é muito constituída a partir dos valores da sociedade ocidental cristã, onde coloca Eva e Maria como os dois polos, sempre dividindo as mulheres entre as boas e as más, mas a gente sabe que entre esses dois polos tem um leque grande de variação, mas que vai sempre impondo o que é o modelo de feminilidade considerado adequado. E ao mesmo tempo é uma forma de construir essa hierarquia entre as mulheres e ao mesmo tempo de dividir as mulheres, né? de nos colocar umas contra as outras, mas também de aumentar a exploração de determinados setores das mulheres, né? E o que é mais importante ressaltar desse aspecto é que essa construção da feminilidade e da masculinidade, ela é muito naturalizada no capitalismo. O capitalismo faz parecer que é parte de uma essência que homens e mulheres nasceram com tendências ao feminino ou ao masculino. Então, esse processo de naturalização, na verdade, trata como diferenças e não como desigualdade. E justamente isso acaba sendo muito eficaz para impor às pessoas essa socialização e essa aquisição diferenciada do que é ser homem e que é ser mulher. Então, acho que, mas na verdade, isso estrutura essas desigualdades que nós estamos falando, não só econômicas, sociais, políticas, mas também nas relações interpessoais. Um outro elemento que a gente achou muito importante resgatar para fazer esse debate foi justamente olhar para como as mulheres no Brasil têm lutado e têm resistido a todo esse processo de dominação, de subordinação, de machismo. E a gente ressaltou no texto o processo mais recente de construção do movimento de mulheres, situando a partir do que foi a resistência à ditadura nos anos 70 e como aqui no Brasil se formou um movimento de mulheres amplo, plural, que claro que tinha um setor da classe média organizado, enquanto feministas, mas ao mesmo tempo setores populares de mulheres organizados na luta contra a ditadura, como as donas de casa, os clubes de mães, o movimento de luta por creche, mas é também parte desse processo a organização das mulheres negras, das mulheres lésbicas, as mulheres negras tanto em ONGs, em associação de mulheres, dentro dos movimentos negros, mas e como movimento mesmo de mulher negra. E tanto o movimento de mulheres negras como as lésbicas colocaram desde o início esse questionamento a uma visão homogênea do que é ser mulher na sociedade. E, em particular, as mulheres negras trouxeram com muita contundência o que era o peso do racismo e do que significava essa invisibilidade dentro do movimento de mulheres, porque significava justamente continuar reforçando o racismo e também, claro que esse debate trouxe a dimensão de como que nós, não só na sociedade, mas também nos movimentos sociais, muitas vezes a gente reproduz essas relações de poder e de hierarquia. E isso foi se estendendo para um conjunto de movimentos no Brasil, o movimento sindical, tanto urbano quanto rural, e aí hoje a gente tem realmente um leque muito grande de mulheres organizadas no Brasil, inclusive nos últimos anos, nos últimos 20 anos, com uma renovação geracional, com muitas jovens, com uma diversificação da forma de organização, e ao longo desses anos esse movimento de mulheres construiu uma plataforma política e uma agenda política que teve sempre questionando essa multiplicidade de opressão que as mulheres vivem, mas trabalhando muito essa dimensão desse entroncamento, desse imbricamento, ou seja, justamente pensando que a luta feminista e a luta das mulheres não pode estar em separado da luta contra a desigualdade de classe, da luta contra o racismo, e que a gente tem que estar pensando justamente uma perspectiva feminista e antipatriarcal para o conjunto da sociedade, onde questiona todas as práticas, as condutas e as normas patriarcais e muito centradas na experiência masculina que foi construída na nossa sociedade. No terceiro bloco, a gente apresenta de forma muito genérica
os problemas que as mulheres vivem na sociedade brasileira, o que implica o que nós tratamos no primeiro bloco, dos fundamentos da desigualdade, no cotidiano das mulheres. E aí a gente colocou tanta dimensão da desigualdade econômica, de como as mulheres não só têm empregos mais precários, têm mais baixos salários, têm menos proteção social, mas também como as mulheres têm que continuam responsáveis quase que solitariamente pelo conjunto do trabalho doméstico e como impacta sobre as mulheres a falta de creches, a falta de educação em período integral, a falta de outros serviços que apoiem na questão da reprodução social. E também como que em momentos dos ataques econômicos, das crises econômicas, são as mulheres as mais prejudicadas e estão, portanto, nos trabalhos mais precários, intermitentes e assim por diante. Mas a gente olhou também para a dimensão de como essas questões vão se dando no tema da saúde. Então, não só que o atendimento à saúde ainda, embora no Brasil tenha uma luta importante, a luta do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também dos movimentos de mulheres, buscou incidir muito na forma de construir um modelo de atendimento à saúde, mas isso não implica que ainda não prevaleça práticas patriarcais e racistas dentro do serviço de saúde. Então, um exemplo que a gente mostra é como, por exemplo, como as mulheres negras ainda são consideradas como pessoas que sentem menos dor. Então, isso faz com que elas tenham tratamentos com menos anestesia, ou então mais violência na hora do parto. Então, a gente foi abordando não só as limitações que tem ainda na assistência à saúde, mas também como essa dimensão das práticas patriarcais ainda define como que as mulheres são atendidas. O outro elemento, claro, que a gente levantou bastante foi o tema da violência, que cada vez mais é bastante visível na nossa sociedade, justamente porque tem sido uma pauta trabalhada com muita prioridade pelo conjunto das mulheres, mas também resultado do que foi nos anos do governo Lula, a existência da Lei Maria da Penha, a existência de uma política nacional de combate à violência, faz com que esse hoje seja um tema muito trabalhado na sociedade brasileira, tem impacto também de como esse debate está no movimento internacional, mas o fato é que o Brasil ainda tem um índice de violência extremamente graves, não só em termos de violência doméstica e sexual, mas o feminicídio e a violência simbólica, e quando isso se articula com racismo, é mais complicado ainda, e as mulheres negras sofrem mais violência do que as mulheres brancas, mas também as mulheres do campo, e também um aspecto específico para as mulheres jovens, principalmente em relação ao assédio e à violência sexual. Outros temas que a gente levantou foi a questão da participação nos espaços de decisão, que ainda é muito limitado e que a gente precisa de pensar políticas que são temas que ainda estão na agenda e que precisam ser enfrentados nas propostas. E o último bloco a gente trabalhou com a dimensão das propostas de forma muito genérica, porque o que a gente estava colocando é justamente o fato dessa desigualdade das mulheres ser estruturante e estruturar o conjunto das relações na sociedade. Essa dimensão tem que ser incorporada por todos os outros temas do projeto, né, e por todas as políticas, como um eixo estruturante também, uma construção de uma visão antipatriarcal e feminista. Mas ainda é importante a gente afirmar não só um capítulo, mas afirmar a importância de ter propostas específicas. E nas propostas a gente trabalhou de forma bem genérica em 2 itens: a dimensão da autonomia econômica e onde a gente colocou 2 dimensões de políticas públicas que precisam ser desenvolvidas. O que nós chamamos de políticas universais, que significa, por exemplo, universalizar a
a seguridade social, que as mulheres terem direito à aposentadoria, universalizar o acesso à creche, de ter políticas universais de igualdade salarial e assim por diante, e de reconhecimento das várias práticas econômicas das mulheres, mas também a necessidade de pensar políticas específicas para os setores mais vulneráveis, como por exemplo as mulheres negras, as mulheres deficientes, as mulheres rurais. A gente também viveu experiência aqui no Brasil, de, na medida que tem políticas específicas para as mulheres rurais, como que isso altera. Então, toda essa dimensão da autonomia econômica como extremamente importante. E o outro item, a gente trabalhou a questão de propostas para autonomia pessoal, tanto olhando o tema do corpo e do direito das mulheres poderem decidir sobre o seu corpo, mas também de viver, de ter uma vida sem violência. E aí a gente ressaltou a importância que é a gente garantir a luta pela descriminalização do aborto e que as mulheres tenham acesso, quando necessário, o aborto sempre visto como uma última alternativa frente a uma gravidez indesejada, mas a importância disso está garantido no serviço público e gratuito. Nós consideramos que uma das questões que pode ajudar muito e é uma luta forte do movimento de mulheres, que é ter ter políticas para diminuir o leque salarial brasileiro, que é isso que permite que o salário das mulheres seja tão mais baixo que o salário dos homens. E, por exemplo, uma dimensão forte nisso é você ter um salário mínimo alto, né? Você ter um salário mínimo forte. Mas também você ter outras políticas de reconhecimento da qualificação das mulheres, da ampliação de vagas para as mulheres nos vários setores e, ao mesmo tempo, também de reconhecimento das outras formas de participação econômica das mulheres, como na economia solidária, sempre garantindo os direitos sociais e de proteção ao trabalho nesse sentido. E outro tema, a gente trabalhou bastante essa questão da autonomia sobre o corpo, levantando tanto as dimensões em relação à saúde da mulher e a importância de avançar e ampliar vários, não só serviços, né, no sentido da sua universalização, mas também da forma como eles são estruturados, no sentido de que as mulheres, de eliminar ainda as práticas patriarcais que tem. Para dar um exemplo, a gente tem levantado muito nos últimos anos que a violência obstétrica que as mulheres sofrem na hora do parto, seja forma de xingamentos, desqualificação, maus tratos, né? Como as mulheres negras têm um atendimento pior que as mulheres brancas, seja nessa questão do trato, mas da própria abordagem, né? Uma questão que as mulheres negras sempre trazem é que, a partir de um imaginário que mulher negra aguenta dor, as mulheres são tratadas com menos anestesia e assim por diante. Então isso tem que fazer parte do novo modelo de saúde e dos avanços que a gente quer fazer. Assim como nós temos que conseguir ter realmente uma política de erradicação à violência que avance muito mais do que tudo que nós já temos, tanto no sentido dos serviços, mas também de campanhas, também de prevenção à violência. A gente costuma dizer sempre que a gente tem que se antecipar à violência, fazer com que ela não aconteça. E isso é importante que nas políticas públicas, os conjuntos dos serviços, das políticas, tenham em mente isso, mas também que vá trabalhando mudanças, né, de padrões, de condutas. E aí isso também se relaciona com a dimensão da educação. E hoje no Brasil é muito importante esse tema, porque nós estamos vendo o que são os ataques que a gente sofre na questão de elementos, de olhar a questão de gênero na educação, seja com os ataques em nome da ideologia de gênero, mas que na verdade está buscando impor valores conservadores, ou essa questão da mordaça, de não poder ter pensamento crítico. E como a gente viu lá no início, não há como a gente desnaturalizar o que é a desigualdade das mulheres se a gente não tiver um pensamento crítico a como a sociedade não só constrói essas relações de subordinação, mas torna elas naturais, né? Então, para nós, a ideia lutar para que as políticas públicas sejam estruturadas a partir de uma visão crítica sobre os elementos
de opressão que tem na sociedade é extremamente importante. Da mesma forma, toda a dimensão da comunicação, de como a gente quer uma comunicação, e isso está vinculado a uma mudança sempre geral, isso é muito importante também, a gente trabalha sempre assim, nós não estamos olhando só a comunicação e as mulheres, nós estamos olhando como a gente tem que democratizar a comunicação, mudar o conjunto da comunicação e dentro disso também como ela aborda as informações, as representações sobre as mulheres, né? Inclusive porque a gente sabe que os meios de comunicação são um dos veículos que reproduzem os estereótipos e o machismo na nossa sociedade. Então, é um elemento também que tem várias propostas em relação a isso e também ao tema do reconhecimento da participação política das mulheres e de que as mulheres possam estar realmente nos espaços de tomada de decisão. Isso são apenas alguns elementos que a gente levantou, mas que justamente nós sabemos que eles têm que ser muito mais amplo. Então, por exemplo, se a gente vai olhar o tema todas as áreas econômicas que a gente vai olhar, nós temos que olhar como é que isso impacta as mulheres, como é que está sendo utilizada essas relações de desigualdade de gênero para manter. Então, quando a gente olha a mineração, por exemplo, a gente sabe que em todos os lugares, não só da mineração, mas de grande projeto, tem aumento da prostituição, tem aumento da violência em relação às mulheres. Então, por isso que a gente diz, né, que as políticas de igualdade para as mulheres, elas têm que perpassar o conjunto das políticas e a gente tem que estar desconstruindo essa desigualdade em todos os âmbitos, justamente para a gente ir construindo uma nova visão, uma nova abordagem e novas relações também na sociedade.